estamos começando aqui mais uma live da Abrazel e uma live muito especial. No domingo, dia 27 de agosto, é comemorado o Dia do Psicólogo. Então, a gente decidiu fazer essa live para falar um pouco sobre saúde mental, os desafios de uma qualidade de vida melhor para as pessoas que trabalham, principalmente com bares e restaurantes, mas também empreendedores de maneira geral, pequenos empreendedores. Eu sou Danilo Viegas, sou líder de jornalismo da Abrazel e também chefe de redação da revista Bares e Restaurantes. E para conversar sobre esse tema, eu trouxe aqui um especialista, o psicólogo Paulo Gelihovski, que é CEO da Infinity e também é líder de gente e jornadas da Abrazel. Paulo, bem-vindo, obrigado pela participação. Bom dia, Danilo. Sempre um prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente para falar desse tema que é tão caro, né, tão importante aqui para os tempos que a gente vem vivendo atualmente. Paulo, queria já, para ter um respeito à nossa audiência, tem cada vez mais pessoas entrando aqui, queria já ir direto ao assunto e que você falasse um pouco sobre a importância de uma saúde mental para quem participa dos negócios do setor de alimentação fora do lar, para quem lida com o público geral, para quem lida com o público de maneira geral, né? Porque é um ambiente de muito estresse, né? Onde potencialmente ali você tem que ter uma atenção maior com a sua saúde mental. Quais dicas você dá enquanto psicólogo ali para ficar, entre aspas, com tudo em dia? A saúde mental, ela é, talvez, né, no meio organizacional, um dos grandes temas, né, da atualidade, de discussão, porque é um tema que, vamos lá, né, as pessoas estão cada vez tendo maior dificuldade em manter a saúde mental delas em dia. Isso aí se agrava muito, né, no pós-pandemia, durante até o momento pandêmico também. E a saúde mental ela é um fator fundamental, né, para que as pessoas possam conseguir organizar suas atividades, fazer suas atividades de uma forma correta. Eu tenho começar com um pouquinho de filosofia, né? Tem um autor que eu gosto bastante, um pensador contemporâneo, né, que é o Yuval Noah Harari, que ele vai falar do conceito que eu acho interessante, que é o conceito de felicidade. Ele vai dividir felicidade em 3 fatores, né? O primeiro fator é o fator que eles chamam de fator pessoal, é você estar bem com você mesmo, fazendo o que você gosta, estando, né, se sentindo ali pleno, fazendo o que você quer, né, se sentindo bem, fazendo aquilo que te faz bem, fazendo o que você gosta. O segundo fator é o que eles chamam de fator da sociedade, né, você cumprir bem o seu papel social, ser um bom empregador, um bom funcionário, um bom pai, uma boa esposa, filho e tal. Mas ele fala que existe um terceiro fator que é muito importante, que é a química. Ou seja, se sua química cerebral, né, não está em dia, se por algum motivo, né, você não está equilibrado, e aquela química, né, não está funcionando bem, você não tem como se sentir bem, mesmo fazendo o que você gosta, mesmo cumprindo bem os seus papéis sociais. Então a saúde mental, né, na sociedade que a gente vive atualmente, ela se torna um grande desafio você manter esse equilíbrio, para que você possa, né, usufruir da melhor forma possível a sua existência nesse planeta Terra que a gente vive. E você acha que as pessoas, os gestores de maneira geral, eles estão levando cada vez mais a sério essa questão da gestão de pessoas? Você ter funcionários felizes significa ter funcionários mais produtivos também? De que forma como que você está enxergando a questão da gestão? Sim, as pessoas estão cada vez mais atentas a isso, mas mas a atenção não está vindo acompanhada de melhores práticas. Uma vez eu escutei uma frase, né, que eu levei para toda a minha carreira. Uma vez uma professora me falou: qual que é a diferença da gestão financeira para a gestão de pessoas? A gestão financeira ela é muito difícil de você entender. Tem muita coisa no meio, muita matemática e tudo mais, mas ela, de certa forma, é fácil de se aplicar. Uma vez que você entende a gestão financeira, você aplica ela. A gestão de pessoas é o extremo oposto. Ela é fácil de entender. É fácil você saber que você tem que motivar um funcionário, você tem ali, né, que manter um bom clima entre as pessoas, entre o time, mas vai fazer. Aplicar a gestão de pessoas é muito difícil. Então, ao passo que as pessoas
estão cada vez mais atentas, elas não estão sendo, né, qualificadas e não há esse mesmo tempo, esse mesmo passo na evolução da gestão de pessoas. Existem hoje práticas, né, que são muito próximas das práticas que se faziam há 10 anos, 20 anos, ou seja, não teve uma evolução a nível de prática organizacional próxima à evolução da preocupação que as organizações têm com esse tema. E, obviamente, né, terminando de responder a sua pergunta de forma muito objetiva, pessoas mais saudáveis, obviamente, são mais produtivas. Pessoas saudáveis, as pessoas estarem saudáveis na organização é bom, obviamente, para as pessoas, é bom para a empresa, é bom para a sociedade, é bom para todo mundo. E é engraçado a gente pensar também que, por vezes, a gente pode pensar no reconhecimento do profissional que está ali trabalhando no seu negócio apenas como reconhecimento financeiro, que é importante, sim, para você ter uma manutenção de qualidade de vida. Mas não é só isso, né? Eu queria que você falasse algumas dicas do que o gestor pode fazer para construir um ambiente de trabalho mais saudável. A gente usa muito essa palavra da resiliência hoje em dia, que é até um pouco mal usada, né? A gente romantiza o sofrimento como se a pessoa tivesse que ser forte ali para sobreviver àquele ambiente tóxico, e não é bem assim. As pessoas, elas precisam trabalhar num ambiente agradável para explorar suas potencialidades. Algumas dicas para os gestores nesse sentido. Vamos lá. Primeira dica, as pesquisas mostram que, vamos lá, dinheiro, né, salário, está aproximadamente entre o quarto e quinto fator mais importante para o funcionário se manter na empresa. Ou seja, né, o dinheiro ali que o cara percebe, que ele recebe, não é fator motivador, né? Ele é um fator que você estabiliza, né, que a pessoa precisa ter ali, obviamente, para atender suas necessidades básicas. Mas não é fator que vai manter o cara na empresa, não é o fator que vai fazer com que a pessoa fique ali motivada na execução das suas tarefas diárias. Acima da questão financeira, e bem acima mesmo, as pesquisas apontam alguns fatores que são muito interessantes que às vezes a gente não se atenta. Um deles que é muito importante, por exemplo, são as condições de trabalho. Você trabalhar num lugar que é legal, que tem os equipamentos necessários para você desenvolver a sua atividade, onde você, né, de alguma forma, se sente bem fazendo aquilo que você está fazendo, né? Você tem tudo à mão ali para executar suas tarefas. Outro fator muito importante que as pesquisas mostram são os próprios colegas de trabalho. Esse fator é entendido até como o mais importante. As pessoas ficam nas empresas ou saem das empresas por conta dos colegas de trabalho. Muitas vezes a pessoa às vezes recebe uma proposta melhor de trabalho, mas ele prefere ficar onde ele está, por conta das pessoas com as quais ele convive. E o contrário também, às vezes o cara ganha super bem, né? A pessoa tem um salário muito legal, mas naquele ambiente, né, ele não consegue conviver com aquelas pessoas, ele acaba pedindo para sair. Uma outra coisa que é muito importante também, vou falar de mais duas aqui, juntando duas coisas, né? É o propósito, né? O porquê da pessoa estar fazendo aquilo. Pessoas que entendem o propósito da atividade, entendem o porquê estão fazendo aquela atividade, são pessoas que tendem a permanecer no trabalho e ficarem mais saudáveis também no ambiente de trabalho. E finalizando, junto disso, um fator que é cada vez mais recente, mais falado, que é muito importante também para que as pessoas desenvolvam um bom trabalho, é o que é chamado hoje de segurança psicológica. É você estar num ambiente de trabalho onde você sente que você cresce, que você aprende, que você é respeitado, que o seu time, né, cresce junto com você, que você contribui na construção daquele ambiente. Então, todos esses fatores que eu falei estão apontados em pesquisa como mais importantes do que o dinheiro. Então, a dica de ouro aqui, né, para quem nos ouve, para os empresários que nos escutam, é que o dinheiro, obviamente, é importante, mas está longe de ser o fator mais importante. É muito importante garantir boas condições de trabalho, garantir que as pessoas estejam felizes, né, fazendo aquilo que elas bem sentido, né, que elas estejam alocadas no lugar correto, fazendo uma coisa que elas têm sentido em fazer, e principalmente que o time seja bacana, né, que o time seja legal, que as pessoas possam contribuir entre elas e que elas possam crescer juntas no ambiente de trabalho. Paulo, você falou desses fatores e muito do que você disse é de gestão e é cultural. E se é cultural, há de ser martelado diariamente.
por treinamentos, né? Uma cultura, ela não se cria da noite para o dia, né? Ela é treinada, né? Como fazer esse treinamento? Como tirar do empresário a ideia de que você qualificar, capacitar o seu corpo de funcionários não é um gasto, é um investimento que vai ser uma negociação ganha-ganha, né? Ganha-se a casa, ganha o profissional, ganha o ambiente de maneira geral. Você acha que os empresários ainda têm a cabeça muito pequenininha assim, para enxergar esse tipo de situação? Ou você vê que isso está mudando? Isso está mudando. A velocidade talvez não seja a ideal, mas sim está mudando. A gente está saindo de uma cultura mais gerencialista, né, mais ligada ali àquela gestão do shopping, né, no tempos modernos ali, de altíssima produção, onde você faz um pedacinho do negócio, você paga para fazer aquilo, e depois que você termina aquilo, se você tem uma separação clara entre o momento do trabalho e o momento do não trabalho, né, para um momento aí mais pós-moderno, onde o tempo do trabalho, do lazer e da vida pessoal se misturam demais, né? E a cultura, ela entra muito nesse processo, né? De como que a gente vai, enquanto empresa, gerenciar essas subjetividades do cara nesse dia a dia, né? Você falou de investimento, né, em cultura. O interessante do investimento em cultura é que a grande parte do investimento em cultura ela é de tempo, de esforço, de energia, não é financeiro. Por quê? Porque a cultura está ligada à prática, a cultura está ligada aos atos diários que a gente incentiva ou pune, né, ou deixa de incentivar durante a execução do trabalho, durante a execução até como eu falei, da mistura, né, da vida pessoal, da vida laboral, até nesse momento da convivência, né, até fora do trabalho. Então, mas a cultura pode ser planejada, né? Se o empresário entende que ele precisa criar uma cultura de maior produtividade, ele precisa incentivar comportamentos que geram maior produtividade. Se ele acredita que as pessoas estão adoecendo no ambiente de trabalho que ele gerencia, né, ele precisa criar uma cultura de maior saudabilidade. Ou seja, é possível você planejar. Basicamente, você desenha o que você deseja e você incentiva os comportamentos que você acredita que vão te ajudar a chegar lá. De novo, entender é muito fácil. Eu explico aqui, todo mundo entende. Fazer é muito difícil. Requer muito planejamento, requer muita disciplina, requer muita firmeza, muita clareza naquilo que se quer para que haja uma execução relevante e efetiva do marco cultural que se quer construir. Eu imagino também, Paulo, que tenha um desafio mais específico para quem trabalha lidando com o público final. Seja especificamente na atividade da Abrazel, de alimentação fora do lar, bares e restaurantes, um consultório de dentista, uma lanchonete, uma padaria, porque você lida com um público muito diverso. E você tentar educar esse público pode ser uma receita para frustração, né? Imagine se você trabalha como um caixa de padaria e que ali passe 1.000 pessoas diariamente e que dentro dessas 1.000 pessoas 700 te tratem bem e 300 te tratem mal. E aquilo vai entrando em você, né? Ninguém gosta de ser maltratado. Como criar aí sim essa certa resiliência para aquilo não te absorver de maneira ruim e que, ao mesmo tempo, você trate o público de uma maneira adequada, de acordo com as políticas da sua empresa? Pergunta difícil, né? Ela é difícil, mas eu vou começar respondendo ela, até fazer uma pequena, não é uma correção, mas uma observação na pergunta, que a gente no mercado está falando cada vez menos em resiliência e cada vez mais em antifragilidade, né? Qual que é a diferença de uma coisa para outra? A resiliência é aquele estado, né, que vem da física, né, que um determinado objeto sai de uma determinada forma e depois volta para essa determinada forma, né? Então você, de alguma forma, muda a sua forma e depois volta à forma inicial. Ou seja, você toma uma porrada, mas não se move, né? Você continua igual. A antifragilidade evolui
evolui esse conceito. Ela fala que você melhora com a porrada, né? Então você toma uma pancada e você nunca volta ao estado inicial. Você muda o estado, você se adapta, você evolui frente àquela situação. Mas não tem um perigo aí da gente estar romantizando um sofrimento, não? Cara, sim, é um perigo, mas na minha visão é um perigo um tanto quanto mapeado, se é que isso é possível, né? Porque você tomar a porrada e continuar igual, isso é um nível de possibilidade de enfrentamento da situação, né? Pô, eu estou sendo xingado todo dia e eu me mantenho firme. Outra possibilidade é você melhorar frente a essas pancadas que você vem tomando. De novo, nada é fácil. Mas a grande questão é, quando você tem essa relação humana, um para um, né? Pô, eu estou atendendo lá na brigada que eu faço parte, no restaurante ali, no salão, e vem um cliente, sei lá, falando mal de mim, me xingando e tudo mais. Esse contato, né, esse fenômeno da relação humana não são de duas pessoas apenas naquele momento, mas são de duas histórias, né? O cara que veio lá no restaurante com uma mega expectativa de ser hiper bem atendido, o garçom que veio fazer o seu trabalho, mas que brigou com a esposa no dia antes, ou um cliente que acabou de receber uma notícia ruim no trabalho, né? Então são histórias de vida que se encontram ali, né? E o que a gente aprende nessa história de gestão de pessoas é que muitas vezes o maltratamento de uma pessoa para outra não está ligado exatamente àquele momento, mas uma série de fatores que as pessoas não estão enxergando. Isso, obviamente, não justifica, né, uma pessoa tratada. Mas quem é maltratado, geralmente quem é maltratado está na cadeira ali da pessoa que serve, né, da pessoa que está trabalhando. Muito importante que ela entenda, né, essa questão que a gente vem falando aqui da antifragilidade. Como que eu vou me tornar melhor uma situação dessa? Ninguém tem que levar desaforo para casa, mas existem formas, né, de você lidar com esse tipo de situação. Poderia falar uma hora sobre essas formas, né? Mas talvez a dica principal seja respirar fundo, contar até 10 e depois disso tomar algum tipo de atitude. Não tomar nenhum tipo de atitude repetitiva e de cabeça quente. É uma questão cultural de empatia, né? Paulo, algumas perguntas que eu te fiz, algumas provocações sadias aqui, estavam mais ligadas à figura do gestor, do empresário, como ele poderia levar o seu negócio adiante em um clima mais agradável, uma gestão de pessoas mais responsável. Mas eu queria te fazer uma outra provocação, dessa vez até um pouco mais complicada, voltada para a figura do funcionário. Eu vou te jogar aqui uma situação hipotética e eu queria que você falasse justamente o papel da terapia, do psicólogo ali para a saúde mental das pessoas. Vamos supor que eu sou um garçom de um restaurante aqui em Belo Horizonte e eu ganho R$ 1.500 na minha carteira assinada, mais R$ 1.000 ali de comissões e gorjetas, mas eu não estou feliz no meu trabalho, a minha vida pessoal está um pouco complicada, como eu trabalho no final de semana também, ali eu não consigo dar uma atenção para minha família, minha esposa já não me procura à noite, eu acho que ela pode estar me traindo, minha filha adolescente está numa fase mais aborrecente, nada que eu faço para o meu chefe tá bom o suficiente e tá tudo virando uma espiral de confusão na minha cabeça e alguém me falou, procura um psicólogo. Eu procurei um psicólogo e era R$ 150 a sessão. Eu chorei, ele fez por 100. 100 para mim é muito caro ainda. O que eu posso fazer nesse sentido para fortalecer mentalmente ali? Qual que é o papel da terapia nesse sentido também? Porque há também o desafio macroeconômico, né, de ser algo ainda elitista. Não são todas as pessoas que conseguem pagar por uma terapia, sabe? Então, o que fazer nesse sentido ali para eu manter a minha cabeça no lugar? Não deixar tudo deslanchar. Difícil. Eu avisei que era difícil. Muito obrigado por avisar, que não ajuda muito aqui na resposta, mas a pergunta é boa e a sua colocação de que a terapia ainda é uma
ainda é um negócio muito elitista, faz todo sentido, né? Não é todo mundo que tem acesso. Todo mundo que pode fazer, eu aconselho que faça, né? A gente se descobre muito no momento terapêutico, mas se eu pudesse dar a dica, né? E aí eu volto para a questão da gestão da cultura, né? As pessoas precisam ter lugar de fala. As pessoas precisam poder falar sobre o trabalho dela, para as pessoas com as quais elas trabalham, para as pessoas com as quais elas são lideradas, porque a base de tudo é a fala e a escuta, né, cara? Então, se por acaso alguma coisa me incomodou, se alguma coisa não está bem dentro ali da minha vida pessoal, eu preciso ter um lugar eu preciso ter alguém que me escute, eu preciso poder falar para alguém, esse alguém escutar verdadeiramente e a própria escuta já é a própria ajuda, entendeu? Você não precisa escutar e fazer alguma coisa. Só escutar já é o suficiente. Então, se no ambiente de trabalho se cria uma cultura de escuta, onde a pessoa que quer falar pode ser escutada, em algum momento ali pode dar uma desabafada, pode falar de coisas que não estão relacionadas diretamente ao trabalho, essa é uma cultura vencedora, uma cultura de saúde. E isso é cada vez mais importante, porque a gente vive um contexto de mercado, né, cada vez mais desafiador. É a cultura do mais com menos, e quem não faz isso está fora do mercado, então não vai mudar isso, né? Cada vez mais com menos mesmo, as pessoas sendo cada vez mais pressionadas para serem mais produtivas, e se não forem, estarão fora do mercado. Então é muito importante que as pessoas tenham esse lugar de fala, de escuta, de troca, porque se a gente guarda só para a gente não coloca isso para fora de alguma forma, a gente tende a adoecer. E aí é pior para todo mundo. Paulo, falando sobre essa questão da doença, eu sei que eu te fiz a pergunta, mas eu queria já pegar carona no seu complemento da sua resposta. Chegou aqui até um tema do personal garçom, se não me engano, pedindo para a gente falar a questão do alcoolismo entre os profissionais de bares e restaurantes. Eu acho que isso tem a ver com o que você falou, quando a pessoa não consegue colocar para fora e guarda isso para si, esse problema. Às vezes ela até se sente constrangida de falar com o par, de pedir uma ajuda profissional, porque ela pode se sentir menos capaz de se abrir e acaba tendo alguns escapismos que não são tão saudáveis, como, por exemplo, essa questão do alcoolismo. Eu acho que aí entra muito em consonância com o que você diz, de pedir ajuda sem ter medo de mostrar a fragilidade, né? Isso não diminui a humanidade de ninguém, né? Pelo contrário, isso mostra que você é uma pessoa que procura crescer, que procura evoluir. Existem algumas outras formas, mas, é claro, o óbvio precisa ser dito, o alcoolismo não é uma delas, né? É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. A gente tinha, né, um entendimento que também está ficando antigo, né, de que o bom profissional era aquele que era invulnerável, né? Aquele sujeito que, independentemente do que acontecesse com ele estaria lá firme e forte para exercer a sua atividade. Os líderes invulneráveis, né, tinham resposta para tudo, mostravam, né, com muita clareza o que se deseja e tudo mais. E esse parâmetro está mudando, né? A gente vê hoje muito a questão da vulnerabilidade como pauta nas conversas sobre gestão de pessoas nas organizações. Ou seja, o cara se mostrar vulnerável, ele poder falar que ele não está bem, ele poder falar, né, que alguma coisa está incomodando, que ele não está conseguindo resolver determinado desafio, que ele precisa de ajuda. Então, pedir ajuda, né, se torna uma coisa cada vez mais comum, importante e relevante no meio organizacional. E quando a gente, obviamente, né, o alcoolismo e qualquer outro tipo de droga de adicção, elas são multifatoriais, né? Mas, obviamente, os fatores não se explicam sozinhos, mas, obviamente, você não tem um ambiente social de apoio, né? Você não tem um ambiente onde a pessoa vai poder escutar, onde você vai poder falar, não tem um círculo social que te apoia, e isso vai contribuir para a drogadicção, né? Seja ela qual for. Então, eu volto na questão cultural, e gestores que eu escuto, é muito mais gasto de energia
do que de dinheiro, né? A gente criar bons ambientes, onde as pessoas estão seguras, podem falar, podem se expressar, não vão ser não vão sofrer nenhum tipo de retaliação caso fale alguma coisa que não seja ali apropriado. Esses ambientes favorecem a saúde e favorecem, consequentemente, a produtividade. Tem algumas outras questões também que eu acho que são válidas, alguns clichês são verdadeiros. Um deles é a questão da mente sã, corpo são, né? Que você não consegue, não precisa enxergar o caminho como um todo, mas degrau por degrau, dia após dia ali, que as coisas vão melhorando de acordo com hábitos saudáveis também, né? Então, se você enxerga a noite mais escura, depois você vai enxergar um dia mais claro também, construindo ali uma caminhada junto com o apoio da sua família, dos seus amigos, dos seus pares profissionais, e as coisas elas tendem a melhorar, né? Como já diria Gilberto Gil, andar com fé ou voo que a fé não costuma falhar. Paulo, a gente já está entrando aqui na nossa reta final. Eu queria que você falasse algumas considerações finais também ali do que a gente falou das 10 horas até aqui, quem está nos acompanhando, quem chegou no meio da nossa conversa, alguns pontos principais ali para a gente já ir encerrando, por gentileza. Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente tende a focar em problema, né? Mas a gente também tem que focar em solução, né? A gente fala de doença, mas a gente também fala de saúde. A gente fala, né, às vezes, de falta de foco, falta de produtividade, mas a gente também tem que falar de realização pessoal e tem que falar também de busca de sentido no trabalho. Então, eu sempre falo isso, né? Quando a gente faz gestão de pessoas nas organizações, a gente tende muito a focar naquilo que é duro, que é difícil, no problema imediato, gestão de pessoas, né? Os fatores ligados à gestão de pessoas são os campeões aí de reclamação e de dificuldade das empresas, dos empresários como um todo. Mas eles também são a solução para a grande maioria dos problemas e os desafios que as empresas enfrentam hoje. Eu não tenho dúvida disso. Então, talvez a grande fala final, para quem nos escuta, estudem isso. Leiam bastante sobre esse assunto. E já adiantando um pouco das leituras que vocês terão, trabalhem para criar uma cultura que favoreça a saúde, que favoreça a produtividade. Não é fácil. Eu tenho a minha empresa, eu sou empresário, e eu sei quanto que isso é difícil. Tem vezes que a gente acerta, tem vezes que a gente erra, mas a gente não deixa de tentar, e a gente não deixa de ter a boa intenção de criar uma cultura, de criar um ambiente que as pessoas se sintam bem, estejam fazendo o que gostam, estejam fazendo aquilo que elas acreditam que elas fazem bem, e que elas cresçam juntas, né? Que elas aprendam juntas e criem um ambiente de segurança dentro do ambiente de trabalho, favorecendo novamente, né, a saúde e a produtividade. Eu acho que é preciso tirar também essa ideia de que o empresário é uma máquina não humanitária, com zero consciência, focada 100% na produtividade, né? Custe o que custar. Existe ali também uma busca consciente por qualidade de vida. Mas já que você falou, deu a sugestão de estudar, eu queria te apertar mais um pouquinho aqui para você sugerir, então, algum livro que te venha à mente ali, que seja de fácil absorção para quem está nos ouvindo, talvez uma palestra no YouTube, algum pensador que você goste ali, para o pessoal sair daqui já com uma ideia na cabeça nesse sentido também. Eu acho que um bom tema para se estudar, né? Não vou citar um autor especificamente, mas assim, você lê sobre. Vamos lá, vamos citar alguns autores e alguns temas, né? Estudar essa questão da segurança psicológica é uma questão importante, né? É um tema que vem surgindo e que vem ajudando de forma muito prática as organizações a montarem seus times, né? A fazerem ambientes de trabalho que sejam interessantes, né? A questão também da vulnerabilidade é um tema muito recente que vem ganhando importância dentro aí do contexto organizacional. São temas que mesclam muito a questão da gestão, da filosofia, né, que abrem caminhos ali dentro da mente do empresário, do gestor, para onde que ele quer caminhar enquanto construtor de times, né? E também você tem que
é a questão da gestão clássica, né? Que também a gente não pode abandonar. Como fazer um bom processo de recrutamento, como fazer uma boa seleção na sua empresa, né? Como trazer a pessoa certa, correta, para conseguir fazer, para que ela faça aquela atividade que ela está sendo contratada de uma forma efetiva, né? Também assuntos relacionados a desenvolvimento de pessoas, treinamento, né? Que são temas mais clássicos na gestão de pessoas, mas que não perdem importância. Então, ler aí os manuais de gestão de pessoas, né, mais clássicos que existem aí, né, o UNIT, né, que é um grande papo aí da gestão de pessoas da década de 90, que os ensinamentos dele são Qual que é o nome? fortes. Repete para o pessoal anotar aí. É um americano aí que meio que pautou a gestão de pessoas nas empresas como ela é hoje. Até hoje ninguém conseguiu propor uma coisa muito melhor, né, que fala de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, né. Então, você ler essa gestão clássica também vai te ajudar muito no como fazer essa implementação ao longo do tempo. E isso não é coisa, isso eu queria muita atenção, isso não é coisa de empresa grande, isso é coisa de empresa. Ponto. Você pode ter 2 funcionários, você pode ter 10 mil funcionários, você vai ter que fazer a gestão de pessoas. Então, é melhor que você seja qualificado para isso. Então, estude bastante. E eu tenho certeza que se vocês nos escutam aqui, criarem um plano, seguirem o plano, criarem uma ideia de cultura que se quer na empresa, vocês vão chegar num bom lugar. É difícil, tem que ter paciência, tem que ter lá um pouquinho ali de agilidade para aprender com os erros, né? E se tornar um gestor melhor, mas no final dá certo, viu, gente? Excelente, Paulo. Queria te agradecer pela atenção, pelas palavras e para o pessoal que nos acompanhou aqui também. Fica o pedido para acompanhar. Continue acompanhando as páginas da Abrazel e da revista Bares e Restaurantes no Instagram, que a gente continua com mais conteúdos que ajudam a produtividade do seu negócio. Um abraço e até a próxima, pessoal. Até mais.